De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Estão conosco a presidente do Conselho Estadual de Saúde do Acre, Márcia Jucá, e o vice-presidente do Conselho, Elimar Nascimento. Vamos falar da eleição para a escolha de novos conselheiros e falar também de mudanças na direção do Conselho. O Conselho Estadual de Saúde passou por uma recomposição na direção e está nesse processo de transição. Muito em breve vai ter também uma nova diretoria. E a gente fala disso. Boa tarde, sejam bem-vindos. Primeiro vamos explicar como se deu essa mudança na presidência do Conselho. Boa tarde. Essa mudança na presidência do Conselho, nós tínhamos uma presidente que era a Rossana, e ocorreu que a Rossana ela teve que sair do Conselho por motivos que ela era do próprio segmento dela, e aí quando ela perdeu o mandato de conselheira, automaticamente ela teria, o regimento do Conselho Estadual recomenda que ela seja substituída. E aí, por ela ser substituída, tinha que ser recomposto do segmento usuário, que aí entrou a Márcia, que ela faz parte do segmento usuário, na verdade não é usuário, segmento trabalhador. Sim. E a Márcia foi eleita pelos conselheiros a terminar esse mandato, um período de 2 meses e pouco, 3 meses, que a Márcia vai estar concluindo esse mandato da Rossana que ficou. E agora tem a escolha dos novos conselheiros para depois ter a escolha da direção da presidência. Isso, agora nos dias 19, 20 e 21, agora de junho, haverá nova eleição, né, dos conselheiros, 48 conselheiros, no caso 24 titulares e 24 suplentes, né? E após essa eleição é que vai ter uma nova composição da mesa diretora e a eleição do novo presidente. Certo. E como é que está o processo? Está tudo transcorrendo dentro da normalidade? Está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Foram inscritos 50 usuários na entidade do usuário, 12 do segmento trabalhador e 7 do segmento gestor, que são três segmentos que compõem, que tem que ser 50% usuário, 25% trabalhador e 25% gestor. E aí, quem que participa como votante? Como é que funciona a escolha dos conselheiros? Bom, após o processo da inscrição das entidades, né, do segmento da saúde, é feita uma seleção daquelas pessoas e elas entre si elas votam. Cada entidade... Mas essa seleção, quais são os critérios? Bom, a partir do momento da inscrição, quando é publicado o edital, tem os critérios para cada um inscrito. Sim. Aí aquelas entidades que conseguiu, como é que fala? Preencher todos os requisitos. Mas são critérios objetivos? Ou tem escolha? Tem uma comissão que compõe as eleições, que no caso está sendo a nossa conselheira Lúcia Freitas. É feito minuciosamente examina os documentos que a pessoa apresenta ao Conselho Estadual de Saúde, realmente se ele tem a ver com aquilo que ele está falando. Depois de passar por essa comissão, a comissão aponta os nomes que estão aptos para essas eleições e dentro desse processo vai ser feita uma deliberação entre os 50, por exemplo, vai ser a eleição amanhã dos 50 usuários, porque geralmente gestão e trabalhador eles fazem por indicação. Amanhã os 50 usuários eles vão ter que combinar entre si, entre eles, os votos para que no final se eleja 14 titulares e mais 14 suplentes. Eu pergunto, para ficar bem explicadinho, por que o cargo de conselheiro do Conselho de Saúde, bem como o de presidente, é um cargo importante, porque o Conselho tem um papel muito importante. E, claro, com o mérito de cada um, com o trabalho de cada um, mas o Conselho precisa ser muito ativo e eu acho que dá para fazer mais, inclusive, do que vinha sendo feito, no sentido de fiscalizar os órgãos públicos, elaborar as políticas de saúde, porque o que tem de reclamação na área de saúde e o quanto dessa reclamação fica sem resposta é uma coisa estarrecedora, não é? Como é que vocês veem esse papel do Conselho e, assim, essa, às vezes, falta de aproximação maior com a sociedade para lutar por ela? Porque, na verdade, o Conselho, a sua deliberação, ele articular junto com quem é devido que está recebendo a reclamação. Quem dá todas as soluções para o veredito final, o Conselho cobra da gestão, que é a CESACRE, e a CESACRE que
que automaticamente com essas cobranças ela devolve para as pessoas através de uma resposta daquilo que foi feito. Mas geralmente as denúncias, aquilo que chega diretamente do conselho, a gente delibera para que e cobra a resposta. Porque também não adianta dizer que não existe. Há um assédio político dos conselheiros, da presidência, porque os gestores públicos têm interesses em manter uma boa relação, exatamente para não ser imprensado, não ser cobrado. Como é que é isso? Vocês que agora estão na presidência, como é que vocês lidam com isso? O Conselho Estadual de Saúde, ele é a sua composição, ela é uma composição para dialogar. Mas é que tá. Quando vai muito por essa linha, vamos dialogar, e o problema vai se acumulando e o diálogo não resolve, porque existe Ministério Público, existe órgãos de fiscalização e controle, é para quando o diálogo se esgota e ir para as ações administrativas, está compreendendo? Inclusive, teve muitas coisas ajuizadas pelo Ministério Público que foram deliberadas e resolvidas pelo Dr. Glaucio, mas primeiro o que eu te falei é o seguinte, a gente tem que esgotar todas as possibilidades para poder tomar uma atitude mais enérgica. Quantas ações o Conselho encaminhou para o Ministério Público investigar esse ano na área de saúde? Nesse momento, eu não estou com esses dados para te dar, mas foram algumas. Acompanhei algumas que foram colocadas, questões que teve na maternidade, outras questões foram encaminhadas, porém a gente está ainda aguardando essas deliberações que vai vir. Primeiro, tem um processo todinho de filtragem da CESAC. A CESAC precisa trabalhar, investigar, fazer um processo inteiro para poder dar uma resposta, tanto para a gente como o Ministério Público. O próprio Ministério Público ele não pode dar uma resposta de si. Ele vem a demanda para ele vai cobrar da CESAC, da mesma maneira que nós, conselheiros, passamos para a CESAC nas deliberações. Aí tem a questão da burocracia, né, e do rito, porque tudo tem que obedecer o rito, e às vezes demora, né, e a pessoa que está lá com problema, às vezes ela não tem essa paciência, né, problema de saúde a gente sabe como é que é, a pessoa quer a solução para agora. E por isso, às vezes, também há uma incompreensão para com o trabalho de vocês, né, então vocês acabam tendo que ficar numa posição desconfortável até, né? Porque vocês também têm limites, né? Lembrando, Rogério, também que o conselheiro, ele não recebe, né, para trabalhar o controle social. Nós somos voluntários indicados, né, pelas nossas entidades, que eu também sou presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde em Endemias, né? Então a gente está lá, a gente não recebe, os novos conselheiros não vão pensando que vão receber por isso que não vão. É só problema, na verdade. Na realidade, a gente está lá porque a gente gosta da parte de trabalhar o controle social. Então, é um trabalho muito bonito, né? E vamos lá, não vamos pensar que a gente está lá para ganhar dinheiro, que a gente não está, não. É para resolver problemas. E ainda bem que tem pessoas como vocês, abnegadas, que fazem esse trabalho de doar o tempo, né? Às vezes tem outras coisas melhores, ficar com a família, usar o tempo no lazer, mas está ali, dedicado, trabalhando. Nós somos liberados naquele momento do setor de trabalho para ir para as reuniões, mas que totalmente não. Temos o nosso trabalho ativando, né, no nosso setor de trabalho, e no dia das reuniões estamos lá presentes, que tem as comissões que são formadas dos conselheiros, tem as comissões que é para trabalhar a parte do controle social, que nós somos um fiscalizador, né, dos recursos públicos. É verdade. Márcia Jucá é presidente do Conselho Estadual de Saúde e o vice Elimar Nascimento também, aqui falando desse processo. Repetindo, vai ser quando? Dias 19, 20 e 21 de junho, no auditório do Mezanino, na CESAC, Rua Benjamin Constant, 830. E aí vocês ficam até quando no mandato? Até o dia 23 de julho. Muito bem, gente. Obrigado. Sucesso aí na eleição. Vamos para o intervalo. A gente volta já já. É só um instante. Até já.